Bem-vindos ao canal. Prepare-se para uma viagem fascinante pelas areias do tempo, onde o passado se mistura ao presente e onde cada pedra conta uma história milenar. Hoje, vamos explorar os mistérios e a grandiosidade do Egito Antigo, um dos lugares mais enigmáticos e cativantes do mundo. Já pensou em como foram construídas as pirâmides? Se você é fascinado por histórias intrigantes e quer saber mais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma descoberta arqueológica ou segredo do passado. Agora, venha comigo desbravar o Egito em 5 tópicos que vão te deixar de queixo caído. O nascimento de uma civilização às margens do Nilo. O Egito Antigo se erguia como uma joia entre as dunas desérticas, e tudo começou às margens do poderoso rio Nilo. Imagine um vasto deserto árido, onde o sol castigava sem piedade. Agora, visualize o que esse rio, generoso em suas enchentes anuais, significava para os egípcios. Era mais do que um curso d'água, era a fonte da vida, da abundância e do progresso. Ao seu redor, pequenas aldeias floresceram, e com o tempo, essas comunidades isoladas se uniram, formando a primeira grande civilização. O Nilo não era apenas o coração do Egito, mas também o sangue que corria em suas veias. Os habitantes não viam o rio como um mero recurso natural, mas como uma divindade, uma força sagrada. Eles reverenciavam as suas águas, pois a fertilidade que ela trazia transformava o deserto em solo fértil. O interessante é que, mesmo com o rio sendo fundamental para a vida, os principais templos e túmulos dos faraós foram erguidos longe dele, nas margens ocidentais. Mas por que essa escolha? Os egípcios acreditavam que o oeste era a morada dos mortos, onde o sol se punha e onde os segredos do além aguardavam para serem revelados. Um exemplo fascinante dessa crença pode ser visto nas necrópolis localizadas ao longo do deserto, uma prova viva da conexão entre morte e eternidade. Esse mistério do Egito, que se estende por eras, nos faz questionar quantos segredos ainda estão enterrados sob as areias. Enquanto muito já foi descoberto, os tesouros que podem estar escondidos ainda provocam a curiosidade de arqueólogos e sonhadores. De fato, esses tesouros estão mais próximos do que imaginamos. Quer saber mais sobre o legado dessas terras misteriosas? Vamos falar sobre os monumentos que permanecem de pé até hoje, guardiões de uma civilização que desafia o tempo. As grandes pirâmides de Gizé, monumentos para a eternidade. Quando se fala no Egito Antigo, as pirâmides são o que imediatamente vem à mente. Mas será que todo mundo entende a magnitude dessas construções? As pirâmides de Gizé, especialmente a grande pirâmide de Quéops, são muito mais do que estruturas imponentes. São testemunhos eternos do poder, da fé e da engenhosidade de uma civilização. Imagine uma construção tão precisa que, mesmo milhares de anos depois, ainda se questiona como foi possível erguer esses colossos sem a tecnologia moderna. Cada bloco de pedra que compõe esses monumentos é uma peça de um quebra-cabeça que o mundo ainda tenta desvendar. E não pense que essas pirâmides eram apenas túmulos. Elas eram símbolos de transcendência. Revestidas de calcário branco e brilhando sob o sol, as pirâmides serviam como faróis de eternidade, lembrando a todos que o faraó, o Deus na terra, estava a caminho da imortalidade. A precisão dessas construções é tão impressionante que muitos estudiosos sugerem que rampas gigantescas e um sistema engenhoso de alavancas foram utilizados. Para quem gosta de desafios práticos, pense em como você organizaria uma construção hoje em dia com esses recursos limitados. Parece surreal, não é? No entanto, as descobertas mais recentes têm mudado a nossa compreensão. Quem diria que, ao invés de escravos,
Eram trabalhadores especializados e assalariados que erguiam essas estruturas colossais. Isso só reforça a ideia de que o Egito Antigo era muito mais complexo e avançado do que imaginamos. Quer descobrir mais segredos sobre essas construções extraordinárias? Não se preocupe, ainda temos muitos mistérios guardados no Vale dos Reis para explorar. Os mistérios do Vale dos Reis, tesouros e maldições. O Vale dos Reis é como um verdadeiro cofre de segredos, guardado pelas montanhas da antiga Tebas. Imagine uma vasta rede subterrânea de túmulos e câmaras funerárias, onde os mais poderosos faraós do Egito repousam em silêncio. Entre eles, o famoso Tutancâmon, cuja tumba foi descoberta praticamente intacta em 1922, repleta de tesouros inimagináveis. Mas, junto com o brilho do ouro, surgiram as histórias de maldições que envolveriam aqueles que ousassem perturbar o descanso dos reis. O que será que levou alguns membros da expedição de Howard Carter à morte em circunstâncias tão misteriosas? A tal maldição de Tutancâmon é um dos enigmas mais fascinantes do Egito. Muitos acreditam que quem invade o sono eterno dos faraós está destinado a sofrer as consequências. Mas será que essas mortes foram realmente causadas por uma maldição? Ou será que tudo não passa de uma coincidência envolta em uma névoa de superstição? No entanto, mesmo que as evidências não confirmem uma maldição real, o impacto psicológico desses eventos foi profundo. Pense no impacto que esses mistérios exercem até hoje sobre filmes, livros e até videogames. A lenda continua viva, tanto no Egito quanto na nossa imaginação. Mas o Vale dos Reis é muito mais do que um lugar de tumbas e maldições. Ele é uma janela para o passado, revelando a riqueza cultural e espiritual de uma civilização que venerava a morte como uma passagem para outra vida. E os tesouros encontrados ali, desde joias a móveis delicadamente esculpidos, são apenas a ponta do iceberg. O que mais será que está escondido nas profundezas dessas câmaras? Se você acha que a maldição de Tutancâmon foi intrigante, espere até descobrir o que está por trás da grande esfinge de Gizé. A esfinge, guardiã silenciosa de segredos ancestrais. A grande esfinge de Gizé é um mistério em pedra, uma sentinela que parece observar silenciosamente o deserto e as pirâmides há milênios. Com corpo de leão e rosto humano, muitos acreditam que ela representa o faraó Khefre, mas há teorias que sugerem algo muito mais antigo. Alguns arqueólogos defendem que a esfinge pode ser ainda mais velha do que as próprias pirâmides, levantando a questão: quem realmente a esculpiu? Mais importante, qual era o verdadeiro propósito desse monumento colossal? A resposta pode estar oculta nas areias ou talvez sob suas próprias patas. Falando em mistérios, há um que tem fascinado estudiosos e aventureiros por gerações: a existência de uma câmara secreta sob a esfinge. Lendas contam sobre uma sala dos arquivos, um depósito de conhecimentos perdidos da humanidade. O que será que está guardado ali? Manuscritos antigos, tesouros incalculáveis. Apesar das inúmeras tentativas de escavação e exploração, essa câmara, se é que existe, ainda permanece oculta. É quase como se a esfinge estivesse cumprindo sua função original de guardiã, protegendo segredos que não estamos prontos para desvendar. Mas não se engane pensando que a esfinge é apenas uma estátua. Ela carrega um simbolismo profundo, conectando o poder dos faraós à eternidade, como se seu olhar impassível estivesse fixo no horizonte do tempo. E as perguntas que a cercam continuam sem respostas claras. E você acredita que esse gigante de pedra esconde mais do que os olhos podem ver? Vamos seguir em frente e explorar o vasto deserto egípcio, onde ainda mais segredos esperam para ser descobertos. O deserto, um mar de areia cheio de mistérios. O deserto do Egito é muito mais do que um vasto oceano de areia. Ele é um livro antigo, cujas páginas ainda não foram completamente viradas. Imagine um cenário onde, há milhares de anos, o Saara era um paraíso verde, repleto de vida e vegetação. Essa paisagem se transformou em um deserto imenso, onde segredos do passado estão enterrados sob camadas de areia. Fósseis de baleias pré-históricas já foram descobertos nas profundezas desse mar arenoso,
mostrando que o deserto nem sempre foi o que vemos hoje. O que mais estará escondido, aguardando para ser revelado. A transformação desse paraíso verde em um deserto árido foi resultado de mudanças climáticas drásticas. Mas os mistérios não param por aí. Dizem que o deserto egípcio guarda a entrada para uma cidade lendária, conhecida como Ubar, a Atlântida das Areias. Histórias contam que essa cidade era um centro de riqueza, um verdadeiro tesouro perdido que foi engolido pelas dunas. Para os mais aventureiros, o deserto ainda é um convite para explorar o desconhecido, com a promessa de descobertas arqueológicas e talvez até a revelação de segredos milenares. E o que dizer dos sussurros do vento, que parecem contar histórias antigas durante as tempestades de areia? O deserto não é apenas um lugar de silêncio e solidão. Ele é um guardião de lendas que tem atravessado gerações. Enquanto você pensa sobre as possibilidades e mistérios escondidos sob as dunas, é inevitável sentir uma certa curiosidade crescente. A próxima pergunta que vem à mente: o que mais o Egito pode nos revelar? Vamos voltar nossos olhos agora para o que restou dessas civilizações antigas e entender mais sobre a história que moldou o mundo. Você acha que sabe tudo sobre o Egito Antigo? Pense de novo. A história que nos ensinaram nas escolas apenas arranha a superfície desse mundo de pirâmides imponentes e faraós lendários. E se eu te dissesse que as areias do deserto ainda guardam segredos nunca antes revelados? Que os tesouros enterrados não são apenas ouro e joias, mas o conhecimento de uma civilização que moldou a história da humanidade? O Egito Antigo não é apenas um capítulo nos livros de história. É um quebra-cabeça com peças que ainda não encontramos. Poucos sabem que as pirâmides, esses monumentos colossais que conhecemos tão bem, podem ter sido erguidas por trabalhadores especializados e bem pagos, e não por escravos. Isso muda tudo, não? A verdade é que o Egito era muito mais sofisticado do que imaginamos. Mas esse é apenas o início. Quer saber como essa civilização floresceu às margens do Nilo? Como seus faraós desafiaram o tempo e o que realmente está por trás das maldições e lendas que atravessam gerações? Prepare-se para mergulhar em uma viagem no tempo, onde cada descoberta pode virar seu entendimento de cabeça para baixo. Se você busca mais do que o óbvio, se quer aprender o que poucos conhecem, está no lugar certo. Esta história não é sobre o que está nos livros, é sobre aquilo que ainda está nas entrelinhas, esperando para ser descoberto. Vamos juntos? Depois de aprender tanto sobre o Egito Antigo, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A história só tem valor quando aplicada. Então que tal usar essas descobertas para mudar a forma como você enxerga o passado e até mesmo o presente? Já parou para pensar em como essa civilização, que floresceu em meio ao deserto, pode inspirar a forma como enfrentamos nossos próprios desafios hoje? O Egito nos ensina que a chave para a eternidade está nas mãos de quem ousa descobrir, explorar e questionar. E você, está pronto para aplicar esse conhecimento e transformar sua vida? Deixe nos comentários quais desses mistérios mais te intriga, ou se você já sabia de algum desses fatos surpreendentes. Sua opinião pode ser o início de uma grande troca de ideias aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma nova revelação sobre essa e outras civilizações fascinantes. O mundo antigo ainda tem muito a ensinar, e eu estarei aqui para compartilhar cada descoberta com você.